Voltamos com a notícia de frente desta segunda-feira, agora às 6 horas e 34 minutos. Olha, a Justiça Eleitoral suspende o uso da biometria nas eleições deste ano. O calendário já está pronto, mas a realização das eleições depende do controle da pandemia. Com o atual quadro de infectados e mortos pela Covid-19 em Mato Grosso, as eleições não poderiam acontecer. O pleito foi adiado em mais de 40 dias, de 5 de outubro para 15 de novembro, o primeiro turno. E o segundo, se houver, só em Cuiabá, fica marcado para o dia 29 de novembro. O diretor-geral do TRE de Mato Grosso explica que o calendário está pronto e obedece orientações técnicas e científicas da pandemia. Se chegarmos em outubro e novembro com algum município do Brasil que esteja, não desejamos, lógico isso, mas se algum município esteja realmente em alerta, com mais de 90% dos seus leitos ocupados, com a curva de pandemia lá em cima, ainda existe a possibilidade de que se refaça esse calendário, mas esse município tem que ser identificado realmente com todos os critérios científicos e, na verdade, quem vai decidir essa nova data de eleições não seria a Justiça Eleitoral, mas sim novamente o Congresso Nacional haveria de ser provocado. A situação cadastral de cada eleitor não muda com o novo calendário eleitoral este ano. Uma das medidas adotadas pela Justiça Eleitoral para reduzir riscos de contaminação aos eleitores e mesários foi a suspensão do uso da biometria. Excepcionalmente, nós não teremos a identificação biométrica dos eleitores no momento da votação esse ano, né? Então, nós estamos adotando todas as cautelas e, realmente, ouvindo critérios científicos. Nós estamos falando em mais de 145 milhões de eleitores aptos a votar. Imagina que no mesmo dia, né, no curto período de votação, todos esses eleitores coloquem as suas digitais ali no terminal. E isso é um ponto que realmente os médicos e cientistas, olha, isso aqui pode ter um fator de risco. Há uma grande expectativa agora quanto à eleição suplementar ao cargo de senador em Mato Grosso. A Justiça Eleitoral do Estado já fez um pedido para o TSE, para que esse pleito aconteça junto com as eleições municipais. Com isso, evita-se aglomerações e também a economia de uma eleição no Estado, já que a estrutura para eleger um novo senador é a mesma das eleições municipais. O TRE de Mato Grosso tem um orçamento de 16 milhões e 700 mil reais para as eleições municipais e espera conseguir uma autorização do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para incluir nessas eleições municipais a escolha de um novo senador, cargo que é ocupado temporariamente por Carlos Fávaro, na vaga da ex-senadora Selma Arruda, cassada pela Justiça Eleitoral. Pois é, e essas eleições, como disse o Porto aí, que vão ser unificadas, né? Se acontecer, dependendo aí do cenário que a gente tem, municipais com a suplementar para o Senado. E lembrando que tinha muito candidato que ia ser tanto do Senado quanto também do municipal, né? Mas agora vai ter que escolher um. E no quesito, Nayara, no quesito, nessa disputa para o Senado, é um capítulo à parte, né? Porque ela aconteceria lá em abril. Só que aí, devido à peste chinesa, ela foi, então, prorrogada, agora vai acontecer junto com as eleições municipais. Eu vi agora, Lúcio, na semana que passou, uma nota, né? Quase que uma matéria do Estadão, Estado de São Paulo, falando sobre o Carlos Fávaro, né? Que ele é o principal beneficiado nesse processo todo aí, e a gente sabe que porque ele entrou para ficar alguns dias, não é? Uma espécie de tampão, já que houve a cassação da Selma Arruda. E aí a própria o Estadão chamou o Fávaro de senador sem voto. E aponta aí, não é, em função... E é verdade. E é verdade, porque ele não teve voto para se eleger. Ele ganhou lá o mandato tampão por uma gentileza, né? Digamos assim, por uma gentileza do ministro do Supremo Tribunal Federal, José Dias Toffoli, que contrariou, inclusive, um entendimento do próprio STF.
né? E aí é o seguinte, o que acontece é que aí, veja bem, tá lá de boa, então para ficar alguns dias, aí a pandemia o ajudou, né? E o curioso é que o Fávaro, ele foi acometido pela Covid, né? Quer dizer, ele foi beneficiado e foi prejudicado, porque ele foi acometido pela Covid, teve mal, rapaz. Ele tratou-se no hospital em São Paulo, falar bem baixinho para ninguém ouvir, e se recuperou, Mas né? isso daí não é novidade para ninguém também, né, Paulo? Todos estão fazendo isso, aí os que têm condições, os que têm condições, né? E os políticos principalmente. Aí, olha só, só que aí, por outro lado, foi beneficiado, porque esticou-se um pouco mais o prazo, e ele lá no cargo tem aparecido, eu tenho recebido aí, eu apago sempre que eu recebo, recebido os vídeos dele, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, ou seja, ele está aparecendo como senador, enquanto isso ganha tempo, está divulgando o nome dele, e ele é também candidato nessa eleição suplementar que vai acontecer no mês de novembro aí. Ele é um dos, né, mas ele larga na frente porque está no cargo, né, e está aí aparecendo mais que os demais. É o principal algoz, né, da juíza aposentada. Ele que entrou com a ação, inclusive, né? O principal algoz da... E há quem diga que gastou horrores, gastou muito dinheiro. O advogado José Eduardo Cardoso... É um dos mais caros do país. Um dos mais caros do país, né? E aí eu digo o seguinte, que ele não ganhou a eleição, ele não teve voto, porque ele não ganhou a eleição. Eram 2 senadores foram eleitos o Jaime Campos e a Selma Arruda. Ele não teve voto para se eleger, essa não foi a vontade do eleitor. Aí esse mandato tampão, como eu disse, foi uma gentileza do presidente do Supremo Tribunal Federal, José Dias Toffoli, que atendeu um pedido do PSD, Partido de Fávaro, e também um pedido do governador Mauro Mendes. Não é isso? Lembre-se disso. Porque foi a Procuradoria-Geral do Estado que entrou lá dizendo, olha, Mato Grosso vai ser muito prejudicado se ficar só com 2 senadores. Aí eu quero destacar aqui, Paulo, você falou aí das postagens que tem aparecido do Carlos Fávaro nas redes sociais, sobre os projetos dele. Um dos projetos é para defender o agronegócio. O agronegócio não. Vou corrigir. O baronato do agronegócio. Não é isso? Porque o agronegócio em si é um... Ele está preocupado lá com aquela questão da recuperação judicial. Quem é que está reclamando da recuperação judicial dos produtores aqui de Mato Grosso? As tradings, meus senhores e senhoras. São as tradings que estão reclamando. E aí me causou surpresa outro dia eu ver que autoridades ligadas ao Ministério Público, me parece que alguém do Ministério Público de Contas, que promoveu um debate com a presença do ex-ministro Blairo Maggi, que também está irritado com as recuperações judiciais. E aí? São os interesses das tradings que o pessoal está querendo defender? O que é isso? O que é isso? Né? Mas espera aí, o Carlos Fávaro entrou com esse projeto lá, Paulo Coelho, em relação à recuperação judicial, mas na campanha de 2018, aquela que ele não se elegeu, ele defendia, sabe quem? A agricultura familiar. Só que não. Olha, antes do destaque do Lúcio, rapidinho aqui para o nosso WhatsApp, eu ia antes do intervalo, acabei esquecendo. Bom dia, nobres apresentadores. Eu percebo que parece que a polícia não está empenhada em punir esses que diz respeito às orientações. O que está acontecendo? Falando então, nosso telespectador, das aglomerações. Os milhões de reais certamente estão e foram desviados, com certeza será usado em campanhas eleitorais. Pandemia vem sendo lucrativa para os governantes, diz o nosso outro telespectador. E o Homero Machado, assim como outros, eu agradeço muito. Fala um pouquinho do Odílio, grande profissional e ser humano maravilhoso. Conhecia ele há 30 anos. Obrigada, Homero, pelo seu carinho. Lúcio, vamos para o seu destaque. Meu destaque é sobre a pandemia, né? Agora há pouco a gente falava aqui sobre o número de mortes, né? São quase 1.400, mais de 1.300 já
1.800 casos confirmados num único dia ontem, pelo balanço da Secretaria de Saúde, quase 95% de ocupação aí nos leitos de UTI, e Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro continuam ainda tentando descobrir o seguinte: quem é que fez menos ou quem é que fez mais nessa época da pandemia aí. Quem é que fez mais, eu questiono muito. Bom, agora Mauro Mendes diz o seguinte: pessoas estão morrendo porque Emanuel Pinheiro não abriu UTIs. O governador Mauro Mendes voltou a cobrar o prefeito Emanuel Pinheiro quanto à abertura de novos leitos de unidades de terapia intensiva e disse que parte das mortes no estado estão ocorrendo em função da ausência de gestão do MDBista. É o que destaca aqui uma reportagem do Olhar Direto. Aí o governador diz o seguinte, abre aspas: ele migrou as UTIs que existem no pronto-socorro e no São Benedito para ser Covid-19. O governo do estado abriu UTIs novas. Nós deixamos as que existiam aí para continuar atendendo as doenças que continuam existindo e abrimos novas UTIs, disse o governador Mauro Mendes. E aí, na última sexta-feira, Emanuel Pinheiro anunciou mais 20 leitos de UTI exclusivos da Covid-19 no antigo pronto-socorro de Cuiabá, que é o hospital referência para tratar a doença aqui na capital. O fato é que existem muitos problemas, um fica jogando a culpa no outro, muita coisa deixou de ser feita dos dois lados, Emanuel Pinheiro deixou de fazer o que tinha que fazer, o governo do estado também deixou de fazer, né? E aí o governo do estado agora vai ser cobrado no aspecto social. O Paulo Coelho comentou outro dia aqui, me parece que na sexta-feira, sobre a ampliação, né, de integrantes do Bloco Resistência Democrática, liderado pela deputada Janaína Riva. Ela postou um vídeo, inclusive, como líder desse bloco aí, nas redes sociais, na última sexta-feira, mandando um recado curto e grosso para o Palácio Paiaguás, né? O recado dela foi o seguinte: olha, este grupo aqui vai cobrar o governo do estado sobre as medidas de alcance social que não estão sendo tomadas pelo governo do estado. Ou seja, os mais pobres estão desamparados. O próprio presidente Eduardo Botelho, dias atrás, ele falou assim: olha, eu sou amigo do governador, sou aliado dele, só que é o seguinte, ele precisa começar a olhar para os pequenos. Isso não foi a Janaína Riva que disse, não. Foi o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho. Então, este bloco vai atuar nessa linha. Por exemplo, o auxílio lá, o voucher, né, dos professores interinos, os deputados aprovaram. Não regulamentou ainda. Não, os deputados aprovaram. Ele já falou que não vai pagar. Não, os deputados aprovaram. O governador vetou, os deputados derrubaram o veto, aí o governador avisou na semana passada o seguinte: olha, aprovaram lá e tal, eles derrubaram o meu veto, mas não vou pagar coisa nenhuma porque é ilegal. Ponto. Aí é o seguinte, um outro projeto importantíssimo que foi aprovado lá pela Assembleia, que o governador já passou a tesoura, vetou também. E aí é o seguinte, hein? É grave. Foi aprovado um auxílio para os alunos da rede estadual que estão sem aulas e, por consequência, estão sem a merenda, que é muito, muito importante para essas famílias. Aí o seguinte, seria ali em torno de 100, 120 reais por aluno, né? E os deputados estaduais, eles entendem que o caixa do governo do estado poderia comportar, sim, esse auxílio, essa ajuda, num momento de tanta dificuldade para as famílias. Então, é o seguinte, acabaram ficando irritados. Inclusive, né? Teve até bronca, não foi? Acabaram ficando irritados e vão se organizar para cobrar do governo que o governo olhe mais para essa questão social. Não fique olhando, já disseram o seguinte, olha, o governo não pode ficar olhando só para as elites, né? Só para os grandes. Nesse momento aqui precisa dar uma atenção maior para os pequenos, né?
para os mais pobres, essas famílias que precisam de mais ajuda nesse momento. Não é para ficar só olhando a economia, né? Não é só para ficar olhando o caixa do governo do estado, que está bem, né? Vai receber aí mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais do governo federal. Fora o seguinte, que está liberado de pagar as dívidas com a União até o final do ano. Então é o seguinte, essa é a cobrança que vai ser feita, e correta a cobrança, tem muita gente aí em dificuldade que precisa ser assistida pelo poder público. Não dá para ficar tudo lá nas costas do governo federal. Você falou uma coisa aí que eu queria só para contribuir um pouco. Você citou agora, quando você falou do baronato, agricultura familiar, governador. A Assembleia, eu sei que tem muitos deputados preocupados com isso, e a agricultura familiar, ela precisa ser fomentada nesse momento aí de pandemia aí. Olha, a gente não está vendo feiras livres. Aqui em Cuiabá, por exemplo, a gente tem dezenas delas, não é? E elas não estão acontecendo, ou seja, significa dizer que a cadeia está rompida. A cadeia que eu falo, a cadeia produtiva desse pessoal, dos pequenos, não é? E aí tem gente passando fome. Precisa-se de um incentivo, de um banco de fomento aí que auxilie esse pessoal, ou um voucher, enfim. A forma que esse pessoal está fazendo, o pessoal da Assembleia, os deputados têm feito, é a cobrança, e essa cobrança tem que ser pelo menos ouvida. E aí que o senhor não vete, que o senhor, quando derrubarem e lá na Assembleia derrubarem seu veto e promulgarem, que o senhor regulamente, porque afinal de contas as pessoas estão passando fome, como disse o digníssimo aqui Lúcio Sorge, e precisam desse braço do Estado. Vamos para o intervalo, na volta a gente continua com a notícia de frente.